No dia 3 de fevereiro saiu um pequeno teaser de Premonição 6, Laços de Sangue. Então resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre cada filme da franquia, dando um baita resumão, mas bem resumido mesmo, somente destacando alguns pontos importantes e curiosidades de cada filme, também para refrescar a memória de quem às vezes se pergunta: em qual filme que as meninas são queimadas assim assado? Em qual filme a menina é atingida pelo vidro? esse tipo de coisa. Pra quem também tá com preguiça de assistir todos antes de assistir o sexto filme. Também exibir o ranking do pior ao melhor filme segundo a crítica e depois segundo a minha opinião. E também falar um pouquinho sobre o que eu achei desse novo teaser e o que eu espero desse novo longa-metragem. Bora lá? Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Lego Rafa, seja bem-vindo a mais um Maratona Rafa. E se um dia você recebesse uma visão alertando que daqui a alguns momentos a Dona Morte vai ceifar você e algumas pessoas ao seu redor, inclusive amigos seus? Isso é o que acontece em Premonição, um filme que fez muito sucesso nos anos 2000, se tornando uma grande franquia de 5 filmes de sucesso, onde os 4 primeiros foram lançados ainda nos anos 2000, o quinto no início dos anos 2010, mais especificamente em 2011, e agora teremos o sexto filme já nesse primeiro semestre de 2025 para essa nova geração. Já comenta o que você achou do trailer e o que espera da próxima sequência. Bora fazer um resumão bem resumido aí dos 5 filmes e falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes? Claro. Premonição. O filme começa com Alex Browning indo viajar numa excursão escolar e embarca em um voo para Paris. Alex tem uma premonição de que o avião vai explodir, entra em pânico, o que gera uma briga e é expulso do voo junto com Carter, e alguns colegas acabam indo junto. Pouco tempo depois, o avião realmente explode, deixando todos aterrorizados. Nos dias seguintes, os sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros. Alex e Clear tentam desvendar o padrão das mortes e percebem que a ceifadora está seguindo a ordem dos assentos do avião, conforme determinada falha. As fatalidades incluem Rod sendo enforcado no banheiro, com a ajuda de sua privada e sua banheira, tendo sido Alex avisado previamente por seu ventilador e sua revista. Terry sendo atropelada por um ônibus, tendo Alex sido avisado previamente por um reflexo falso. Professora Lilton sendo vítima de uma explosão de seu computador, acidente com uma faca e explosão de sua casa. Alex não tinha sido avisado, mas deduziu pela ordem dos assentos. Billy Hitchcock é decapitado por destroços do carro de Carter depois de um acidente que quase matou todo mundo, mas foram salvos por Alex, pois ele havia percebido que precisaria intervir para salvar os outros. No final, Carter, Clear e Alex acreditam ter quebrado o ciclo, mas a ceifadora de almas os alcança em Paris, quando Clear tem a visão e Carter salva Alex de ser acertado por um outdoor. Mas logo esse mesmo volta como um pêndulo, encerrando o filme com a muito provável morte de Carter. Um ponto importante nesse filme é que Alex e Clear haviam procurado William Bloodworth após o acidente com Todd, avisando que eles não escapariam. Premonição teve um orçamento de 23 milhões de dólares, arrecadando 112 milhões de dólares mundialmente, quase 5 vezes mais do que foi gasto. Apesar das críticas negativas, como todos os filmes, ele marcou uma geração inteira, deixando pessoas como eu com medo de avião. O acidente foi inspirado numa tragédia real de 1996, onde o voo TWA-800 partindo de Nova York com destino a Paris e depois Itália, explodiu poucos minutos após a decolagem. O filme conta também com um final alternativo onde Alex morre eletrocutado e Clear estava grávida dele, meses depois tendo o bebê, e Carter também sobrevive. Já o enredo do filme foi inspirado em um episódio de Arquivo X, onde uma personagem sente que não deveria entrar em um avião e o mesmo explode. Ou cai, eu não lembro direito. Vou colocar aqui na tela para vocês saberem. Premonição 2. O filme começa com Kimberly assistindo uma entrevista na TV, onde estão falando sobre os eventos do filme anterior. Na manhã seguinte, ao viajar com seus 3 amigos, Kimberly tem uma premonição de um acidente de trânsito em uma rodovia que meu amigo, minha amiga, marcou e muito a franquia Premonição. Ela bloqueia a estrada para salvar a vida de várias pessoas, mas seus amigos morrem no acidente, após ela ser salva pelo policial Thomas.
Nos dias seguintes, os sobreviventes do acidente começam a sofrer acidentes bizarros, mas em ordem reversa de como teriam sofrido no engavetamento. Após a morte de Evan, Kimberly e o policial Burke buscam a ajuda de Clear Rivers, única sobrevivente do primeiro filme, porque Alex foi morto por um acidente envolvendo um tijolo, mas Kim não gosta muito do que ouviu e sai revoltada. As fatalidades incluem Evan sendo empalado por uma escada de incêndio, Tim sendo esmagado por um vidro gigante, Nora decapitada por um elevador, Cat sendo empurrada pelo airbag de seu carro contra um cano fincado em seu banco e Rory sendo despedaçado por uma cerca de arame farpado após uma explosão. Alguns pontos importantes antes de continuar. Antes da morte de Nora, Clear havia decidido ajudar Kim e Thomas. Os três visitam William Bloodworth, que indiretamente os faz acreditar que deverão salvar a grávida e seu bebê para quebrar o ciclo. Após conseguirem, infelizmente, Eugene e Clear morrem numa explosão, fazendo Kimberly acreditar que ela mesma é a última da lista e tenta se afogar para quebrar o ciclo, mas é salva por Thomas. Meses depois, o casalzinho está no almoço com a família da fazenda onde houve um dos acidentes, e após o pai de Brian comentar que Rory salvou sua vida, tentando se matar, a churrasqueira explode matando um sobrevivente, sugerindo que o ciclo continua, com o braço do garoto sendo jogado no prato da mãe. Bem criativa essa morte, não? Premonição teve um orçamento de 26 milhões e arrecadou apenas 90 milhões mundialmente. Investiram um pouco mais do que o primeiro e arrecadaram um pouco menos. As principais críticas foram relacionadas às atuações, personagens pouco desenvolvidos e um roteiro fraco. O engavetamento também foi inspirado em um acidente real ocorrido em 2002. Premonição 2 realmente marcou uma geração, originando memes relacionados a caminhões carregando toras de madeira. Ninguém fica atrás de um na estrada, né? Premonição 3. O filme começa com Andy Christensen visitando um parque de diversões com seus amigos, tirando fotos de todo mundo. O Andy tem uma premonição de um acidente mortal em uma montanha-russa e, em pânico, deixa o brinquedo levando alguns amigos com ela, também envolvendo uma briga ali. A montanha-russa sofre um acidente terrível, tirando a vida daqueles que ficaram. Dias seguintes, aqueles que sobreviveram começam a morrer em circunstâncias misteriosas. O Andy, junto com Kevin Fisher, começa a investigar os padrões da morte, percebendo que estão todos ligados às fotos tiradas na noite do acidente. As fotos preveem como cada um morrerá. As fatalidades incluem Ashley e Ashley são as primeiras, queimadas vivas em câmeras de bronzeamento artificial. Frank tem a cabeça trucidada em um drive-thru por um motor de caminhão. Lewis, o atleta, morre na academia ao ser esmagado por pesos. Ian e Erin debocham de tudo, mesmo sendo avisados que são os próximos, porém Erin é atingida por pregos no rosto que são disparados por uma pistola de pregos na loja onde trabalha com Ian. Após o Andy conseguir salvar a vida de sua irmã Julie e a de Kevin, Perry, uma personagem que ninguém lembrava que estava no filme, é atingida por um mastro. E em seguida, tentando fugir de Ian, que enlouqueceu, esse é esmagado por uma peça de parque de diversões. Finalmente, o Andy, Kevin e Julie acreditam ter escapado de seu destino. 5 meses depois, o Andy encontra Julie e Kevin no metrô e tem outra premonição. Apesar de seus esforços para impedir o desastre, o metrô sofre um acidente. O filme termina com a sugestão de que todos morrerão eventualmente. O orçamento de Premonição 3 é uma incógnita, onde algumas fontes dizem que foram 25 milhões e outras 34 milhões. Mas sua bilheteria foi de 118 milhões mundialmente. Tony Todd, o legista, não aparece dessa vez, mas ele deu voz àquele demônio gigante da montanha-russa. Premonição 4. O filme começa com Nick e seus amigos assistindo uma corrida de NASCAR, e logo tem uma premonição de um acidente mortal durante a corrida. Em seguida, ele consegue salvar várias pessoas ao evitar que fique na arquibancada, porém logo uma garota é atingida por uma roda. Nos dias seguintes, os sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros. As fatalidades incluem Carter sendo arrastado e queimado ao tentar incendiar a casa de George. Samantha, após se embelezar toda, é atingida por uma pedra disparada por um cortador de grama. Andy, o mecânico, é esmagado e esquartejado contra a grade da oficina onde trabalha por um extintor de incêndio. Essa é a morte mais ridícula, acho que de todos os filmes. Temos um bônus aí que é Janet quase morrendo em um lava-jato, mas é salva por George e Laurie. Hunt é sugado pelo brioco por um ralo de uma piscina. Também é ridícula, mas eu acho que a do Andy é a pior. Jonathan, aquele cowboy simpático que todos pensavam ter morrido na arquibancada, é esmagado por uma banheira de hospital que cai do andar de cima. George Lanter é atropelada por uma ambulância. Nick tem outra premonição onde Laurie e Nick morrem, mas logo consegue salvar as duas ao impedir um incêndio e uma explosão.
No entanto, semanas depois, Nick, Lori e Janet, tomando seu cafezinho na lanchonete, são atropelados por um caminhão, sugerindo que a morte ainda não terminou com eles. Premonição 4 teve um orçamento de 43 milhões e uma bilheteria de apenas 187,3 milhões. Foi o maior orçamento dos 4. Apesar de considerado por muitos o pior filme dos 5 até então, ainda assim agradou muitos fãs da franquia Premonição. Tanto que o intuito era encerrar a franquia, mas devido à popularidade ela se estendeu e já teríamos o 6º filme aí. E também é o único filme em que Tony Todd não tem participação nenhuma. O que eu acho mais legal nesse filme é que tanto na introdução quanto no final eles recriam em forma de raio-x alguns acidentes dos filmes anteriores. Premonição 5. O filme começa com um grupo de colegas de trabalho indo para um retiro corporativo. Sam Newton tem uma premonição de que a ponte que estão atravessando vai desabar, causando a morte de todos. Em pânico, ele consegue salvar alguns colegas antes do colapso. Nos dias seguintes, os sobreviventes começam a morrer em acidentes bizarros e terríveis, conforme a ceifadora segue sua lista mortal. Sam e seus amigos tentam desvendar o padrão das mortes e, após conversarem com William Bloodworth, entendem que, para escapar, precisam matar alguém tomando sua vida. As fatalidades incluem Candice, uma ginasta, morrendo em um terrível acidente durante um treino. Isaac, em um acidente durante uma acupuntura após uma estátua de Buda cair em sua cabeça. Olivia, após ser ferida pelo laser óptico, acaba caindo da janela depois de escorregar no olho do ursinho que ela mesma arrancou de nervoso. Nathan, ao tentar salvar a si mesmo, acaba causando a morte de um colega de trabalho, Roy, em um acidente na fábrica. Dennis, o chefe, é atingido por uma chave de fenda disparada por um equipamento. Foi a morte mais rápida. Após toda essa loucura, Peter resolve enlouquecer e tentar tirar a vida de Molly, pois Sam falou que na sua visão ela era a única sobrevivente. Mas Peter não tem sucesso e Sam tira sua vida para salvar a de Molly. E assim acreditam que a morte pulou a vez e o ciclo se fechou. Semanas depois, eles embarcam em um voo para Paris, devido à carreira de cozinheiro de Sam, entretanto o plot twist do filme. Eles percebem que naquele voo está tendo uma briga e quando Sam olha pra frente, tcharam! É Alex e seus colegas de Premonição 1, ou seja, estão no mesmo voo que irá explodir, revelando que Premonição 5 é uma prequela de Premonição 1. Dessa forma, obviamente, o avião explode acabando com a vida de Sam e Molly. Mas o filme não acaba, porque Nathan está no velório de Roy e um de seus colegas diz que após uma necropsia feita nele foi descoberto um aneurisma e Roy poderia ter partido a qualquer momento. Nathan fica preocupado, pois poderia não ter pulado sua vez e em seguida é atingido por uma das rodas do avião que se soltou durante a explosão, encerrando o filme. Premonição 5 teve um orçamento de 40 milhões de dólares e uma bilheteria de 157 milhões mundialmente. Um pouco abaixo da bilheteria do filme anterior, talvez porque muitos não teriam gostado do quarto filme. Porém, foi uma recepção boa. O filme contou com o retorno de Tony Todd, como legista William Bloodworth, e outra curiosidade é que a visão a princípio teria sido em um parque aquático, mas a ideia foi descartada e substituída pela ponte. A franquia Premonição teve suas críticas duras, mas a gente sabe que o que importa mesmo é o público. Enquanto estiver dando grana, bora fazer filme. Segundo as críticas no Rotten, um dos principais sites de avaliação, considerando como uma soma de pontos, vamos dizer assim, do pior ao melhor, o ranking é: em quinto lugar, Premonição 4, com 28% de aprovação dos críticos contra 35% do público. Em quarto lugar, Premonição 3, com 44% contra 57%. Em terceiro lugar, Premonição 1, com 36% contra 68%. Em segundo lugar, Premonição 2, com 51% contra 58%. E em primeiro lugar, Premonição 5, com 63% contra 53%. Foi a primeira vez em que o público gostou um pouco menos que a crítica. Já segundo a minha opinião, eu coloco dessa forma: em quinto lugar, Premonição 4, em quarto lugar, Premonição 2, em terceiro, Premonição 3, me julguem, em segundo lugar, Premonição 5 e em primeiro lugar, claro, Premonição 1. A maioria dos fãs preferem um do que os outros, dizem que é o melhor, talvez por apego mesmo, né? A franquia Premonição teve meio que um ping-pong aí de diretores. Primeiro filme dirigido por James Wong, o segundo, David R. Ellis. O terceiro, James Wong novamente. O quarto, David R. Ellis. Já o quinto foi dirigido por Steven Quayle. Já o próximo filme, Premonição 6, Laços de Sangue, foi dirigido por Zach Lipovsky e Adam B. Stan. Ambos os diretores não têm uma grande carreira como diretores mais famosos, mas juntos já dirigiram um filme chamado Freaks, que pode não ser muito conhecido, mas foi bastante elogiado por sua abordagem inovadora e originalidade. Será que as mortes serão mais criativas? Pelo primeiro teaser dá pra imaginar que sim.
Já comenta aí o que você espera pro próximo filme e qual o seu ranking do pior ao melhor premonição aí, quero saber sua opinião também. E a você que chegou aqui, meu muito obrigado, não esquece de deixar o like, se inscrever se você ainda não for inscrito. Aquele abraço e tchau, tchau.